Ninguém queria casar com ela, e não era por falta de beleza nem de dinheiro. O pai dela era o homem mais rico daquele sertão. Era pela cadeira de rodas. Aos 26 anos, Lindaura Dantas já tinha aprendido a ouvir, sem mudar o rosto, as mulheres cochicharem do lado de fora. Coitada! Moça bonita desperdiçada. Quem é que vai querer casar com uma aleijada? Naquela noite de São João, no meio da festa mais bonita da região, o cheiro de fogueira e de milho assado tomava conta do terreiro, e ela estava outra vez sozinha no canto, as mãos paradas sobre os aros da cadeira. Mas o que ninguém naquele terreiro sabia, nem o pai nem as mulheres que tinham pena dela, é que aquela mesma moça que chamavam de coitada era, antes do sol raiar, a criatura mais corajosa de todo aquele sertão. E o que ninguém mesmo poderia imaginar é que dali a pouco um peão pobre e manco ia atravessar o salão inteiro, no meio do riso de todo mundo, tirar o chapéu diante dela e pedir a sua mão. Um peão. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam, até que canto do Brasil elas conseguem tocar, porque a história de Lindaura ainda vai te surpreender. E o pior, ou o melhor, dela nem começou. Aos 26 anos, Lindaura vivia na cadeira de rodas fazia 6. O que a região tinha decidido depois do acidente é que uma mulher que não anda é uma mulher pela metade, que não servia para casar, para parir, para tocar uma fazenda e que era, no fundo, um peso que o pobre do coronel ia carregar até morrer. Diziam isso com pena, que é o disfarce mais covarde do desprezo, e diziam pelas costas, nas rodas de reza e nas filas de venda. E assim, um a um, os rapazes que um dia beberam água pela beleza dos olhos escuros de Lindaura foram desviando o rosto, os pais foram arranjando outros casamentos, e a moça mais rica daquelas terras virou a mulher que ninguém queria, não por maldição, por algo pior, a preguiça do coração dos outros de enxergar além de 2 pernas que não andavam mais. Lindaura encontrou um canto perto da mesa das velhas, meio na sombra, de onde podia ver a festa sem ser vista demais. Ali ficou quieta, com as mãos no colo e as costas retas, do jeito que a mãe tinha ensinado antes de morrer. Não chorava. Havia muito tempo que tinha aprendido a guardar o choro para depois, para quando a casa dormisse. Só olhava a dança, os pares girando, as moças rodando com os cabelos soltos, e sentia dentro do peito aquela fome antiga que ela nem sabia mais nomear, a vontade de ser só uma entre elas, de girar naquela poeira sem que ninguém contasse os defeitos do corpo dela. E foi nesse instante, quando ela achava que ninguém a estava vendo, que sentiu um olhar. Do outro lado da fogueira, encostado na cerca de aroeira, com o chapéu de couro na mão e a camisa surrada de quem tinha trabalhado o dia inteiro, um vaqueiro a olhava. E não olhava do jeito curioso e piedoso dos outros, que iam da cadeira ao rosto dela como quem confere um estrago. Olhava como quem reconhece uma pessoa. Lindaura desviou os olhos depressa, o coração batendo forte por um motivo que ela não entendeu. Quando tornou a levantar o rosto, ele ainda estava lá, e não tinha desviado. Damião era o nome dele, embora poucos ali soubessem. Vaqueiro contratado fazia uns 8 meses para tocar o gado da parte alta da Serra do Mel, homem de poucas palavras, e mãos cheias de calo, daqueles que fazem a festa acontecer sem nunca serem convidados para ela. Mancava de leve da perna esquerda. Um cavalo tinha rolado por cima dela quando ele era guri, e o osso soldou torto. Disseram na época que aleijado assim não ia prestar para vaqueiro nenhum. Ele provou que estavam errados montando melhor que os inteiros. Estava na festa porque o coronel tinha mandado ajudar com as montarias dos convidados, não porque fizesse parte da folia. Mas ele tinha visto Lindaura desde a primeira vez, meses atrás, numa madrugada em que ela não sabia que estava sendo observada. Mas isso é história para daqui a pouco. E o que Damião viu naquela noite de fogueira não foi a cadeira. Foi uma mulher que se segurava inteira num mundo que fazia questão de lembrá-la, todo dia, de que ela estava quebrada. Ele conhecia aquilo na carne, na perna torta que fazia os outros duvidarem dele antes de ele abrir a boca. E talvez por isso, quando viu Lindaura sozinha na sombra, entendeu uma coisa que o resto do arraial não entendia, que a pior aleijadura não é a das pernas, é a que os outros insistem em pendurar na gente com os olhos. Naquela noite, Damião não atravessou o salão. Ainda não. Ficou onde estava,
girando o chapéu nas mãos, olhando aquela mulher digna e sozinha, e alguma coisa dentro dele foi tomando uma decisão devagar, do jeito que as coisas importantes se decidem, sem alarde, sem pressa, mas sem volta. Do outro lado do fogo, Lindaura tornou a sentir o peso do olhar dele e dessa vez não desviou. Por um segundo que durou mais do que deveria, os dois se olharam por cima das chamas do São João, e foi como se o resto da festa tivesse baixado o volume. Então uma prima chamou Lindaura para ajudar com o cuscuz e o momento se desfez. Mas alguma coisa tinha se acendido, e dessa vez era uma chama boa. O que a região não sabia, o que nem o próprio coronel imaginava mais, é que a moça que eles tratavam como uma peça quebrada de louça era, na verdade, a criatura mais destemida de toda aquela serra. Porque antes da cadeira, antes da pena dos outros, Lindaura era a menina que galopava ao amanhecer quando todo mundo ainda dormia, que ria mais alto que os meninos e domava potro que homem feito não tinha coragem de encilhar. E isso ela devia à mãe. Dona Cândida Dantas era conhecida em 3 léguas ao redor, como a mulher que conversava com os cavalos, não pela força, que ela não tinha, mas por uma paciência de outro mundo, um jeito de chegar perto do bicho bravo e ir baixando o medo dele até a montaria mais arisca comer na mão dela. Diziam que Dona Cândida amansava no olho, no fôlego, no sussurro, e ela pegou a filha pequena pela mão e foi passando aquilo adiante. Fica quieta, minha filha. Deixa ele te cheirar. O medo dele é maior que o teu. Mostra para ele que a tua mão não vem para bater. Lindaura guardou tudo. Guardou como quem guarda a voz de alguém que sabe, no fundo, que um dia vai perder. Dona Cândida morreu de febre quando Lindaura tinha 14 anos. 3 dias apenas entre a saúde e a cova. Rápido demais para qualquer reza. E a menina, órfã de mãe e de riso, se agarrou à única coisa que ainda a mantinha perto dela, os cavalos. Passava as madrugadas no curral e antes dos 18 já amansava melhor que a própria mãe. Era o orgulho calado do coronel Anísio, que via na filha a Cândida de volta, viva no jeito de segurar uma corda. Foi por esse orgulho que ele cometeu o erro que ia carregar para o resto da vida. Comprou num negócio de vizinho uma égua ruana linda e traiçoeira que ninguém tinha conseguido encilhar, e trouxe para a Serra do Mel como quem traz um presente. Essa aqui é para você, minha filha. Só você dá conta dela. Lindaura tinha 20 anos naquela manhã em que entrou no curral com a ruana. Ninguém sabe o que assustou o animal. Só sabem que a égua empinou, girou, e jogou a moça contra o mourão da cerca com uma força que se ouviu do alpendre. Quebrou a espinha dela em 2 pontos. E quando o coronel ergueu a filha do chão, viu nos olhos dela uma coisa que nunca ia esquecer. Ela não conseguia mais mexer as pernas. A partir daquele dia, o coronel Anísio virou um homem de silêncios e de culpa. Não era mau, era um homem partido que confundiu carinho com cerca, porque no seu íntimo ele achava que a desgraça da filha tinha saído das mãos dele, do orgulho dele, do cavalo que ele mesmo botou na frente dela. E um homem daquele feitio, quando não consegue se perdoar, faz uma coisa perigosa. Promete a si mesmo que nunca mais. Mandou vender todos os cavalos de doma, trancou o curral a cadeado, proibiu a filha até de chegar perto de uma cerca, recusou cada pretendente que aparecia, para protegê-la, e foi trancando cada porta, apertando cada corda, até virar ele mesmo a jaula. Achava que a defendia do mundo. Não via que o mundo do qual ela mais precisava ser defendida, àquela altura era o dele. Mas tem coisa que não se tranca a cadeado. Havia uns 3 anos, Lindaura tinha voltado escondida para o que sobrou daquela vida. Antes do sol raiar, quando a casa grande roncava e o pai dormia o sono pesado dos homens que bebem para não pensar, ela empurrava a cadeira por um caminho de terra batida que ela mesma tinha aberto, aro por aro, madrugada após madrugada, até o velho curral do fundo, o mais longe, onde os peões deixavam os animais brutos que davam por perdidos, e ali, sozinha, no silêncio azul do amanhecer, Lindaura fazia o que a mãe ensinou. Não precisava das pernas para isso. Precisava da voz, do fôlego, da paciência infinita que só ela tinha. Ficava imóvel na cadeira do lado de dentro da cerca e esperava. E o bicho bravo que escoiceava qualquer homem ia estranhando aquela figura parada que não avançava, não gritava, não ameaçava, e com os dias ia chegando perto, comendo o capim do colo dela. A cadeira que o mundo via como o fim dela, ali dentro do curral virava quase uma vantagem.
Ninguém no sertão sabia ficar tão quieto quanto uma mulher que aprendeu na marra a esperar. Aquela hora roubada antes do dia era a coisa mais parecida com liberdade que ela ainda tinha. E era o segredo mais bem guardado da Serra do Mel. Foi assim que Damião a viu pela primeira vez. Numa madrugada, meses antes da festa, ele saiu antes da hora para procurar uma res perdida e, ao passar pelo curral do fundo, estancou o cavalo no escuro. Lá na frente, na primeira luz cinzenta do dia, uma mulher estava na cadeira de rodas dentro do curral, e um baio bruto, um bicho que ele próprio, vaqueiro calejado, não tinha coragem de encostar, baixava a cabeça e comia da mão dela como um cordeiro. Damião ficou parado, sem respirar, olhando aquilo como quem assiste a um milagre. Reconheceu a moça e entendeu naquele instante uma coisa que ia carregar em silêncio por meses, que a mulher que a região chamava de coitada e inútil era, na verdade, a criatura mais corajosa e mais dotada que ele já tinha visto na vida. Ele nunca contou para ninguém. Guardou o segredo dela como quem guarda um tesouro que não é seu, mas que a gente jura proteger. E foi ali naquela madrugada, e não na festa, que Damião começou a amar Lindaura Dantas. A casa grande da Serra do Mel era, por fora, a fazenda mais próspera da região. Por dentro era um homem partido bebendo devagar e uma filha segurando tudo que ele largava. Porque a verdade é que depois do acidente, quando o coronel se afundou de vez na culpa e na cachaça, foi Lindaura quem foi tomando conta do que interessava. Da cadeira, na mesa do escritório, era ela quem sabia quantas cabeças de gado tinham no pasto, quem conferia os livros de conta que o pai já nem abria, quem ditava as cartas de negócio que saíam assinadas pelo velho. Os homens da região apertavam a mão do grande coronel Dantas, achando que negociavam com um cabra esperto. Não sabiam que a cabeça por trás dos melhores negócios daquela fazenda era a da moça de cadeira que eles evitavam na feira. Lindaura carregava a Serra do Mel nas costas, sem ninguém saber, do mesmo jeito que amansava os cavalos no escuro. Fazia porque precisava ser feito, e não esperava que ninguém dissesse obrigada. Havia, porém, um homem que enxergava exatamente o valor de tudo aquilo, e que enxergava com a frieza de quem calcula. Fabrício Queiroga, fazendeiro viúvo das terras do outro lado do rio, tinha os olhos postos na Serra do Mel fazia anos. Não na moça, na terra. As divisas dos Dantas encostavam nas dele, e mais que tudo, a Serra do Mel tinha a única cacimba que não secava nem no pior verão daquele sertão, a água que fazia a diferença entre uma fazenda viva e uma fazenda morta. Fabrício queria aquela água, e era do tipo que, quando quer uma coisa, não pede arma. Sabia que o coronel nunca venderia, mas havia outro caminho. Se ele casasse com Lindaura, a Serra do Mel viria junto com o inventário, limpa, sem disputa. Precisava só garantir que a moça não tivesse escolha. Então foi ele, ao longo dos anos, quem mais alimentou em surdina a conversa, de que a cadeirante não servia para casar, que era peso, que nenhum homem de juízo ia querer aquilo. Manteve os pretendentes longe para, no fim, ser o único a aceitar a moça e virar aos olhos do coronel grato o benfeitor generoso que carregava um fardo que ninguém quereria, dizendo de peito cheio que não ligava para a cadeira, como quem faz caridade. Era um plano paciente, frio e quase perfeito. Só não contava com um vaqueiro caladão e manco que tinha visto uma mulher amansar um baio bruto no escuro sentada, e que, por isso, sabia exatamente o que ela valia. Foi no arraial de encerramento, 3 dias depois, que Damião finalmente atravessou o salão. A festa era menor que a do São João, mais família, mais chão de terra batida e menos gente de fora. A sanfona tocava um xote lento, desses de dançar coladinho, e os pares se moviam devagar sob os fios de bandeirinha. Lindaura estava outra vez no canto, dessa vez ajudando a servir o quentão do colo da cadeira, quando sentiu a movimentação em torno dela mudar. As conversas baixaram. Alguém cutucou o outro. Ela levantou os olhos e viu Damião vindo em sua direção, atravessando o meio do salão inteiro, na frente de todo mundo, mancando de leve, mas sem pressa, com o chapéu já tirado e segurado com as 2 mãos contra o peito. Ele parou diante dela, e com a voz firme, mas os olhos meio baixos, perguntou se ela aceitava dançar aquele xote com ele. O terreiro parou de respirar. Lindaura sentiu o rosto arder. Olhou em volta, viu os olhares, ouviu o começo dos risinhos, e a vergonha veio junto com o medo antigo de ser exposta,
de ser motivo de chacota. Eu não danço, ela disse baixo, apertando o pano do avental, os olhos descendo para a cadeira. Faz tempo, eu não posso. Damião não recuou. Deu de ombros com uma simplicidade que desarmava. Quem foi que disse que dança é coisa de perna? Ele falou. Dança é coisa de quem tá junto. A senhora me dá as suas mãos e eu ponho o resto. Fez uma pausa e completou baixinho, só para ela. Eu vim dançar com a senhora, não com a cadeira da senhora. Então disse mais baixo ainda uma coisa que fez o mundo dela parar. Além do mais, quem amansa baio bruto às 5 da manhã não vai ter medo de um forrozinho. Lindaura levantou os olhos, o coração disparado. Ele sabia do segredo dela, e em vez de expor tinha guardado, e agora devolvia como quem devolve uma chave. Foi exatamente isso que quebrou alguma coisa dentro dela, que estava trancada fazia 6 anos. Ela largou o avental, colocou as mãos calejadas dela nas mãos calejadas dele, e deixou que ele a puxasse para o meio do terreiro. Por um momento, só um momento, o mundo foi bom. Damião segurava as mãos dela e girava a cadeira devagar no compasso do shot. Ele mancando de um lado, ela rodando do outro, os dois desengonçados como 2 potros novos, mas rindo do próprio desastre. E no meio daquela dança improvisada, a primeira dança de verdade em não sei quantos anos, Lindaura esqueceu a cadeira, esqueceu a pena dos outros, esqueceu que era a mulher que ninguém queria. Foi só uma mulher dançando com um homem que a olhava como se ela fosse a coisa mais natural do mundo. Então os risos das rodas mudaram de tom, ficaram audíveis de propósito. Olha o peão manco querendo pôr a mão na herança do coronel. Alguém falou alto o suficiente para ferir. 2 aleijados dá um casal inteiro, será? E veio a gargalhada. Aquela crueldade que se veste de brincadeira justamente para não poder ser respondida sem parecer que você levou a sério demais. Foi aí que Fabrício Queiroga se aproximou. Chegou perto com um ar de quem vai fazer um favor. Pousou a mão no encosto da cadeira de Lindaura com uma delicadeza que era pura posse e disse, baixinho mais alto o bastante para Damião ouvir. Menina, você não precisa aceitar qualquer atenção só porque apareceu. Uma moça na sua condição precisa de alguém que possa cuidar dela de verdade, não de um vaqueiro manco que não tem onde cair morto. Era uma faca embrulhada em veludo. Dizia que Damião era pouco. Dizia que ela era um problema a ser administrado. Damião não respondeu. Segurou o chapéu com mais força e olhou para Fabrício com uma calma que pesava mais que qualquer briga. A calma de um homem que já foi humilhado tantas vezes na vida que aprendeu que reagir é justamente o que o outro está esperando. Mas foi Lindaura quem falou. Reta, curta, com uma firmeza que deixou os curiosos sem graça. Obrigada, seu Fabrício, mas ninguém pediu a sua opinião sobre com quem eu danço, nem sobre a minha condição. E o coronel Anísio, que via tudo do alto da varanda, apertou o copo de cachaça na mão com tanta força que os dedos ficaram brancos. Ele não gritou. Fazendeiro de verdade não faz escândalo na própria festa. Anísio desceu os degraus da varanda com passos largos, atravessou o terreiro no meio do silêncio que se abriu diante dele e parou ao lado da filha e do vaqueiro. Pôs a mão no ombro de Damião com uma pressão que de longe parecia cordial e de perto era uma ordem. Rapaz, ele disse a voz baixa e gelada, tem uns animais soltos lá no curral de cima, vai ver isso para mim. Agora. Era a demissão simbólica feita na frente de todos, a sentença que devolvia Damião ao lugar onde o coronel achava que ele pertencia. Damião olhou para Lindaura por um segundo. Depois pôs o chapéu de volta. Fez que sim com a cabeça para o coronel sem raiva, sem revolta, e saiu andando para o curral com o seu passo torto, enquanto a sanfona lá dentro retomava o shot como se nada tivesse acontecido. Lindaura ficou parada no meio do terreiro, com as mãos que tinham estado nas mãos dele ainda no ar, até baixá-las devagar para o colo. O arraial continuava cheio de luz, de música, de gente, mas ela nunca tinha se sentido tão sozinha em festa nenhuma. E naquela noite no quarto, diante do espelho, olhando as próprias pernas paradas, ela chorou o choro guardado. Mas era um choro diferente, porque no meio da dor teimosa insistia uma frase: quem amansa baio bruto às 5 da manhã não vai ter medo de um forrozinho. Nos dias que se seguiram, Damião não sumiu, e o curral do fundo antes só dela virou o mundo dos dois. Numa madrugada, quando Lindaura empurrou a cadeira no escuro para trabalhar com um potro chucro, encontrou o cadeado do portão já lubrificado para abrir sem custo.
o coxo cheio de água fresca e um pedaço da cerca quebrada consertado, sem bilhete, sem aviso. No dia seguinte, Damião apareceu do outro lado da porteira, de chapéu na mão, e não disse nada sobre a festa. Só perguntou se podia ficar olhando. Ela deixou. E aos poucos, sem que nenhum dos dois combinasse, aquela hora roubada antes do sol virou coisa de dois. Ele nunca tomava a frente, nunca dava palpite, nunca resolvia por ela. Só ficava ali, presente, empurrando a cadeira nos trechos de areia fofa onde os aros atolavam, segurando a corda quando precisava, aprendendo com ela o jeito de baixar o medo do bicho. Lindaura, que passara 6 anos cercada de gente que ou a tratava como coitada, roubando dela qualquer chance de ser forte, ou desviava o olhar para não ter que lidar com ela, encontrou no vaqueiro a única coisa que ninguém nunca lhe dera, alguém que a via inteira, capaz, e que não achava aquilo estranho. Uma manhã, descansando junto à cerca depois de encilhar o potro, ela criou coragem e perguntou o que ninguém nunca teve a delicadeza de perguntar. Bateu de leve no braço da cadeira e disse baixo: "Não te incomoda? Isso aqui." Damião parou. Deu um tapinha na própria perna torta e falou: "Cavalo me quebrou essa perna quando eu era guri. Todo mundo disse que aleijado não vira vaqueiro." Ficou um instante em silêncio, e depois disse uma coisa que Lindaura ia guardar para o resto da vida. "A senhora sabe o que eu vejo quando olho para sua cadeira? Não vejo coitada. Vejo a melhor amansadora que esse sertão já teve. Uma égua te derrubou, te tirou as pernas, e você voltou para o curral encarar o mesmo medo, sentada, do lugar de onde ninguém tem coragem de voltar. Essa é a criatura mais valente daqui, e o povo é cego demais para ver." E para Lindaura, que passara 6 anos ouvindo que era um fardo, uma coitada, ouvir que a cadeira dela era prova de coragem e não de derrota, foi como se alguém abrisse uma janela num quarto onde ela estava trancada. Foi por essa mesma época que Fabrício Queiroga apertou o cerco. Passou a frequentar a Serra do Mel toda semana, com desculpas de negócio que ninguém acreditava, e ficava horas na varanda com o coronel. E, com a paciência fria de quem monta uma armadilha, foi trabalhando o ponto fraco do velho: a culpa. "O senhor é um bom pai, Anísio", dizia na voz macia, "mas o senhor não vai viver para sempre. E quando faltar, quem vai cuidar dela? Uma mulher que não anda sozinha nessa fazenda enorme? Vão tomar tudo dela. Comigo, ela tá amparada para a vida toda." Depois, mais baixo, com fingido pesar, soltava o veneno certo: "E cuidado com esse peão manco, hein? Peão pobre que ronda filha de fazendeiro não tá de olho na moça. Tá de olho na terra, aproveitando a fragilidade dela." O coronel ouvia calado, mexendo no copo. E a parte mais trágica era que aquilo, dito por um homem com um jeito de vizinho preocupado, encontrava solo dentro dele. Porque Anísio já vivia com medo. E medo, quando alguém rega, vira decisão. O que ninguém contava era com o que estava crescendo por dentro de Lindaura. Uma tarde, Dona Sinhá, a velha cozinheira da casa desde antes de Lindaura nascer, parou de mexer a panela e ficou olhando para ela. Que foi, minha filha? Tá diferente, tá com uma luz." Lindaura fingiu que não entendeu, mas Dona Sinhá tinha visto, e o coronel também. Uma noite, olhando pela janela, viu a filha rindo sozinha no quintal, de um jeito que ele não via desde antes do acidente, desde antes de Dona Cândida. E o que ele sentiu, esse é o detalhe cruel, não foi só alegria, foi medo. Porque um homem que ama errado enxerga a felicidade da filha como um perigo, uma porta se abrindo para um mundo onde ele não controla mais nada. E naquela mesma noite, com as palavras de Fabrício ecoando na cabeça, o coronel Anísio começou, sem dizer a ninguém, a tomar a pior decisão da sua vida. Damião esperou uma semana inteira ensaiando, no lombo do cavalo, no escuro do alojamento, as palavras que ele ia dizer. E numa manhã de terça, com a roupa mais limpa que tinha e o chapéu na mão, ele foi até a casa grande, subiu os 3 degraus da varanda com a perna torta e pediu para falar com o coronel Anísio. A casa inteira parou. Dona Sinhá deixou a colher cair na panela. Lindaura, que costurava perto da janela da sala, sentiu o sangue gelar quando ouviu a voz dele lá fora. Damião entrou no escritório do coronel de chapéu na mão, olhou o homem nos olhos e disse a coisa mais corajosa que ele já tinha dito na vida. Disse que era pobre, que não tinha terra, que não tinha nome e que sabia disso, mas que trabalhava desde os 15 anos e nunca ficou devendo dia a ninguém, e que gostava da Lindaura,
não do dinheiro dela, não das terras dela, e que tinha vindo, com todo respeito, pedir a mão dela em casamento. O silêncio que se seguiu foi de rachar pedra. Então o coronel Anísio começou a rir, uma risada seca, sem humor nenhum, mais parecida com um latido. Um peão? Ele disse, levantando-se da cadeira. Um vaqueiro de aluguel manco, sem eira nem beira, quer casar com a filha do coronel Dantas? A voz foi subindo. Você perdeu o juízo, rapaz. Sai da minha casa. A notícia correu à fazenda antes do meio-dia e à região antes do anoitecer, ganhando gordura no caminho. Soube que o peão manco da Serra do Mel pediu a cadeirante em casamento e vinha a risada. Tadinho, nem os inteiros quiseram, quem dirá agora ela vai querer um peão. Mas Damião não era o problema do coronel, ele era só o gatilho. E Fabrício Queiroga, que soube do pedido naquela mesma tarde, entendeu que precisava agir depressa, antes que o coração da moça decidisse por conta própria. Foi até a Serra do Mel naquela noite e sussurrou ao coronel o plano inteiro, já pronto, embrulhado em preocupação de pai. Case a menina comigo antes das chuvas, e o senhor resolve tudo de uma vez. O futuro dela, a proteção da terra e o problema desse peão. E o mais importante, tire o rapaz do caminho, mas tire limpo, sem virar mártir, sem deixar a menina com raiva do senhor. E foi aí que o coronel Anísio cometeu o pior erro de um homem. Escolheu a mentira achando que era misericórdia. Chamou Damião no curral longe dos olhos e ofereceu a ele um bom dinheiro para deixar a região de vez. Damião recusou na hora, com uma dignidade que deixou o velho sem jeito. Eu não vim aqui atrás de dinheiro, seu Anísio. Vim atrás dela. Então o coronel, encurralado, fez o que Fabrício tinha sugerido. Mentiu, disse com a voz mais pesada do mundo que Lindaura tinha se decidido, que ela ia casar com o Queiroga, que ela mesma tinha pedido para ele, Anísio, dizer ao vaqueiro que aquilo tinha sido só um momento de fraqueza, que ela tinha vergonha, que era melhor ele ir embora e não procurá-la mais. Ela é uma moça de família, rapaz. Você entende? Ela precisa de alguém que garanta o futuro dela, não de um vaqueiro que mal se sustenta. Foi bonito enquanto durou, mas ela sabe qual é o lugar dela, e te pediu com todo o respeito que você não torne isso mais difícil. Damião ficou muito quieto. Cada palavra caía dentro dele, confirmando exatamente o medo mais fundo que ele carregava desde menino, que ele era pouco, que um homem manco e pobre nunca poderia ser escolhido, que ele tinha sido um tolo em sonhar. Ele não gritou, só olhou o chão por um tempo. Depois disse, se é isso que ela quer, eu respeito. Antes de ir, tirou do bolso um cavalinho de madeira que tinha passado semanas entalhando à noite. Um baio, igualzinho ao que ela amansava no escuro. Entregou para Dona Sinhá, que passava ali perto com uma trouxa de roupa, e pediu com a voz embargada, dá isso para ela. Diz só que era para ela nunca deixar ninguém domar ela, que ela é a amansadora, não o animal. Taio foi embora da Serra do Mel a pé, na poeira, mancando na estrada sem olhar para trás, achando que era o que ela queria. Mas o coronel viu o gesto, e com medo de que aquele cavalinho desfizesse toda a mentira, esperou Damião sumir na estrada, foi até Dona Sinhá e estendeu a mão. Me dá isso aqui, Sinhá. A velha hesitou, apertou o brinquedo contra o peito, mas era criada, era pobre, era mulher, e o patrão era o coronel Dantas. Entregou. E ficou com aquilo entalado na garganta pelas semanas seguintes, o cavalinho de madeira que ela viu o patrão guardar no fundo da gaveta do escritório, junto com a verdade. Naquela mesma tarde, o coronel foi ter com a filha, mas não para contar o que tinha feito, para completar a mentira do outro lado. Disse, fingindo pesar, que o vaqueiro tinha ido embora, que tinha aceitado um dinheiro que ele, Anísio, oferecera para testar o caráter do rapaz, e que o cabra pegou as moedas e sumiu na mesma hora, sem nem perguntar por ela. Eu sinto muito, minha filha, mas é melhor você saber quem ele era de verdade. No fim, era a herança mesmo. Bastou eu balançar um dinheiro na frente dele. E ficou olhando o rosto da filha se fechar, célula por célula, como quem vê uma casa apagar as luzes uma a uma. Foi a coisa mais cruel que Anísio Dantas já fez. E ele fez achando que estava salvando ela. Lindaura não chorou na frente do pai. Guardou para depois, como sempre. Mas por dentro, alguma coisa que tinha acabado de nascer morreu antes de crescer. Porque a mentira era perfeita. Encaixava exatamente no que a vida ensinara a ela desde o acidente. Que ninguém poderia querer a cadeirante por ela mesma.
Bastou aparecer um dinheiro e o homem correu. Era o que devia acontecer. Ela foi burra de acreditar por um instante que era diferente. Nos dias seguintes, Fabrício apareceu com sua presença calculada, gentil, o oposto exato do peão que tinha fugido. E Lindaura, esvaziada, sem forças para lutar por uma esperança que já lhe tinham arrancado das mãos, foi deixando. Quando o coronel anunciou que ela ia se casar com o Queiroga antes das chuvas, ela nem discutiu no começo. Só olhou pela janela, pro curral do fundo, onde agora não descia mais ninguém de madrugada, e sentiu a velha jaula se fechar de novo, dessa vez por dentro. Até que uma noite, sozinha no quarto, olhando as próprias mãos, ela pensou no baio bruto que comia na palma dela, no medo daquele bicho que ela sabia baixar, e uma pergunta atravessada subiu do fundo dela. Se eu não tenho medo do animal mais bravo dessa fazenda, por que é que eu tô com tanto medo de viver? No dia seguinte ela procurou o pai, e pela primeira vez desde o acidente, olhou para ele e não baixou os olhos. O senhor decidiu de novo, ela disse, a voz tremendo, mas não recuando, como sempre, sem me perguntar nada. Anísio mandou ela ter modos, disse que estava fazendo aquilo para protegê-la. E Lindaura então empurrou a cadeira para frente até ficar bem diante dele, ergueu o rosto e falou com uma calma terrível. Protegendo do quê, pai? A queda já veio. A égua já me derrubou. O pior já aconteceu. E o senhor não conseguiu impedir, e isso não foi culpa do senhor, foi um acidente. Mas o que o senhor está fazendo agora, isso é culpa. O senhor não está me protegendo de cavalo nenhum. O senhor está com medo. Medo de ficar sozinho. E por causa desse medo, o senhor me trancou 6 anos e agora me vende como quem vende novilha defeituosa que ninguém mais quer. Anísio ficou sem chão. E Lindaura, tremendo, completou. O senhor sabe qual é a mãe de todas as coisas que a senhora Cândida me ensinou? Que o medo do animal é sempre maior que o perigo dele. E que quem manda no medo, manda na vida. O senhor passou 6 anos mandando no meu. Acabou. E saiu empurrando a cadeira pelo corredor, deixando o coronel Anísio Dantas, o homem mais temido da região, sentado sozinho, com o cavalinho de madeira escondido na gaveta a 1 palmo da mão, e uma verdade queimando por dentro dele que ele não sabia mais como apagar. Foi Dona Sinhá quem não aguentou. A velha carregava o peso do cavalinho, e da mentira havia semanas e toda noite uma pergunta não a deixava dormir. E se fosse a minha filha? Numa manhã em que o coronel saiu cedo com os peões, ela abriu a gaveta do escritório, pegou o cavalo de madeira e foi ter com Lindaura, que estava no quintal, olhando o nada. Pôs o brinquedo na mão da moça e contou tudo, sem tirar nem pôr, que o Damião não tinha pegado dinheiro nenhum, que tinha recusado na cara do patrão, que o coronel é que tinha mentido pros dois, cada um do seu lado, para separar, que o vaqueiro tinha entalhado aquele cavalinho a noite inteira e deixado um recado, que ela era a amansadora, não o animal, e que não deixasse ninguém domar ela. Lindaura ficou olhando o cavalo de madeira na palma da mão por um tempo que pareceu não acabar. Passou o dedo pelo entalhe tosco, feito com amor por uma mão calejada igual a dela, e então o rosto dela, que estava apagado havia semanas, foi se acendendo de novo. Mas dessa vez não era só esperança, era raiva, uma raiva boa, limpa, daquelas que endireitam a espinha da gente. Ela fechou a mão em volta do cavalinho, olhou para Dona Sinhá e disse com uma calma nova, Obrigada, Sinhá. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, o sertão inteiro se juntou no pátio da Serra do Mel, porque Fabrício Queiroga tinha decidido transformar o começo do casamento num espetáculo do próprio poder. Chegou com uma comitiva, gado de raça, e para exibir riqueza, um garanhão preto importado, um bicho enorme e perigoso que ele tinha comprado por um dinheiro absurdo e que ninguém, nem os capatazes dele, conseguia montar. Levou junto os 3 filhos, e o caçula, Tiãozinho, de 5 anos, corria solto pelo pátio na empolgação da festa. Fabrício, no meio do afago dos vizinhos, mandou soltarem o garanhão no curral grande para todo mundo admirar. Vaidade, pura vaidade. O bicho, assustado com a gritaria, com o aperto, com o cheiro de tanta gente, entrou em pânico. Deu um coice na porteira mal fechada, arrebentou a tramela e disparou pátio afora, uma tonelada de músculo e terror correndo cega no meio das pessoas que se atropelavam para fugir. E foi quando o grito subiu, porque bem no meio do caminho do animal, paralisado de medo, sozinho, estava o pequeno Tiãozinho. O tempo parou.
Os homens todos, os capatazes, os vizinhos, o próprio Fabrício, o coronel, ficaram um segundo de gelo, aquele segundo em que o corpo não obedece. Alguém gritou por uma arma, outro correu na direção errada, e foi então que a coisa mais improvável aconteceu diante dos olhos de todo mundo. A única pessoa daquele pátio que não podia correr foi a única que avançou. Lindaura cravou as mãos nos aros da cadeira e empurrou com toda a força que tinha, os braços ardendo, as rodas cortando a poeira do pátio, indo não para longe do cavalo, mas para dentro do perigo, direto para o meio do curral, onde a criança tremia. Os que ainda tinham fôlego gritaram para ela voltar, que ia morrer, que era loucura, que ela nem podia sair correndo se desse errado. Ela não ouviu. Chegou entre o garanhão desembestado e o menino, travou as rodas com um puxão e fez a única coisa que sabia fazer melhor que qualquer pessoa viva naquele sertão. Ficou imóvel, aquietou o corpo inteiro na cadeira, de braços meio abertos, e começou a falar, baixo, devagar. Aquele sussurro que a mãe tinha ensinado, aquele fôlego que baixava o medo do bicho antes de baixar as patas. Calma, calma, meu velho. Ninguém aqui vai te bater. O garanhão empinou, bufou, bateu os cascos a um palmo dela, e o pátio inteiro prendeu a respiração, porque ela não tinha como fugir. Estava ali entregue, sem defesa, só com a voz e a coragem. E Lindaura não recuou nem um dedo. Continuou falando, os olhos nos olhos do animal mostrando para ele que a mão dela não vinha para machucar. E devagar, impossivelmente, diante de 30 pessoas que mal acreditavam no que viam, o garanhão preto foi baixando a cabeça, foi acalmando o fôlego. Até parar, tremendo dócil, a testa enorme encostada no ombro da mulher da cadeira. Ela então estendeu os braços, pegou o Tiãozinho e puxou a criança para o colo, apertando o menino contra o peito, enquanto segurava o bicho só com a voz e com a presença. Quando os peões finalmente correram e prenderam o garanhão, e Lindaura saiu do curral com o menino aninhado no colo da cadeira, o silêncio do pátio se rasgou num alvoroço só. Fabrício correu, arrancou o filho do colo dela, apertou a criança contra o peito. O homem frio e calculista desmoronado, chorando na frente de todos. E quando levantou o rosto para Lindaura, o que havia nele não era mais condescendência. Era pavor do que quase aconteceu e vergonha do tamanho do mundo. As mulheres do povoado, aquelas mesmas que falavam dela com pena, olhavam agora com os olhos arregalados, a mão na boca, e devagar, o cochicho que sempre a perseguiu mudou de sentido. Não era mais a coitada. Era, vocês viram o que ela fez? Cesária, a lavadeira, foi a primeira a dizer alto o que todo mundo pensava. Coitada é o escambau. Os homens tudo de perna boa congelaram e foi a moça da cadeira que entrou na frente do bicho. A gente aqui, cego, com pena de quem devia era ter orgulho. E uma a uma, as vozes foram confirmando. Porque a coragem, quando finalmente é vista em plena luz, tem uma força que nenhuma fofoca de anos consegue segurar. Naquela tarde, no pátio da Serra do Mel, o sertão inteiro enxergou de uma vez quem Lindaura Dantas sempre tinha sido. Todos menos um já sabiam há tempo. Esse um estava a 2 léguas dali, tocando gado numa fazenda emprestada sem saber de nada, e sem saber que a verdade já vinha correndo atrás dele. O coronel Anísio viu tudo. Viu a filha empurrar aquela cadeira para dentro da morte para salvar o filho do homem que ele tinha escolhido para ela. Viu a coragem que ele passou 6 anos tentando trancar, exposta ali, salvando uma vida na frente do mundo, do lugar de onde ele jurava que ela nunca mais poderia fazer nada. E o velho, que não chorava desde o enterro da esposa, sentiu as pernas fraquejarem e teve que se segurar na cerca. Naquela noite ele abriu a gaveta do escritório, tirou o cavalinho de madeira e ficou olhando aquilo por um tempo longo. Depois foi até o quarto da filha e bateu na porta. Quando ela abriu, ele estava com o cavalo entalhado na mão estendida e o rosto de um homem de 60 anos completamente rendido. Ele não pegou dinheiro nenhum, disse Anísio, a voz rachando. Recusou na minha frente. Fui eu que menti. Menti para ele e menti para você. Escondi isso aqui de você. Fez uma pausa. E a verdade que ele tinha engolido por 6 anos veio toda de uma vez. Eu nunca tive medo da língua do povo, minha filha. Eu tive medo de mim. Fui eu que comprei aquela égua. Fui eu que botei o bicho na tua frente por orgulho, para me gabar da filha que amansava melhor que a mãe. A tua cadeira saiu das minhas mãos. E aí eu jurei que ia te trancar longe de tudo para nunca mais falhar.
Mas eu não te protegi de cavalo nenhum. O único que te prendeu esses 6 anos fui eu. E hoje eu te vi salvar uma criança fazendo justamente aquilo que eu te proibi. E entendi que a mais forte dessa fazenda sempre foi você. E o mais fraco, o que teve medo a vida inteira, sempre fui eu. Lindaura pegou o cavalinho da mão do pai. Olhou para ele. Não com o perdão fácil que a gente dá de boca, mas com uma coisa mais funda, o começo de um. Vai atrás dele, pai, ela disse. O senhor desfez, agora o senhor refaz. E o coronel Anísio Dantas, na manhã seguinte, fez uma coisa que a região nunca imaginou ver. Montou a cavalo sozinho, um homem velho e orgulhoso, e saiu pelas estradas de terra, perguntando de fazenda em fazenda por um vaqueiro manco e caladão. Levou 2 dias para achar, e quando achou no curral de uma fazenda emprestada de um primo, desceu do cavalo, tirou o chapéu. Ele, o coronel, tirou o chapéu diante de um peão e falou, olhando primeiro o chão, depois o rapaz. Rapaz, eu menti para você. Ela nunca pediu para você ir embora. Ela nunca casou com ninguém. Fui eu com medo que inventei tudo. E vim aqui na frente de Deus te pedir perdão e te dizer uma coisa. Se você ainda a quiser, a porta da Serra do Mel está aberta. E dessa vez, eu não vou ficar no meio. Fabrício Queiroga não teve final de vizinho arrependido. Teve o final que homem calculista tem. Quando a história do plano dele veio à tona, o falatório que ele mesmo espalhou por anos para convencer a região de que a moça era um fardo, a água que ele cobiçava, o casamento armado como negócio de terra, o sertão, que tinha acabado de enxergar quem era Lindaura, enxergou também quem era ele. Fazendeiros que apertavam a mão de Fabrício nas festas passaram a fazê-lo com menos calor. Convites pararam de chegar. Foi a própria Cesária, e depois as outras mulheres que espalharam de boca em boca o que ele tinha feito, até não sobrar um canto da região onde o nome Queiroga não viesse acompanhado de um muxoxo. O respeito foi escorrendo dele em camadas finas, todas juntas pesando o suficiente para sufocar um homem que construiu a vida sobre o que os outros pensavam dele. Deixou a região antes do fim das chuvas, foi tentar a vida noutras terras, levando os filhos e uma vergonha que nenhuma cacimba do mundo lavaria. Só uma coisa boa ele levou, a lembrança de uma mulher que não podia correr entrando na frente da morte para salvar o seu menino quando ele não merecia. Dizem que foi a única vez na vida que Fabrício Queiroga chorou de gratidão. Coração de gente às vezes aprende tarde, mas aprende. Quando Damião finalmente voltou à Serra do Mel, foi no curral do fundo que Lindaura o esperava. De madrugada, o lugar dos dois com um baio já encilhado e o céu começando a clarear. Ela estava na cadeira dentro do curral, o cavalinho de madeira no colo, quando ouviu o passo torto dele parar na porteira. Havia muita coisa que os dois poderiam ter dito. Explicações, mágoas. O relato de tudo entre a mentira e aquela manhã. Mas o que saiu foi mais simples. Ela ergueu o cavalinho na mão para ele ver e perguntou baixinho, com a voz cheia de alívio e cansaço e leveza ao mesmo tempo: "Você ainda quer errar junto comigo?" E Damião, pela primeira vez desde que ela o conhecia, abriu um sorriso largo, verdadeiro, atravessou o curral mancando sem pressa e disse que era para isso que ele tinha vindo desde a primeira madrugada, em que a viu amansar um cavalo no escuro, sentada, sem medo. Foi ali, no lugar onde ele começou a amá-la, sem que ela soubesse, que os dois finalmente ficaram do mesmo lado da cerca. Nos meses que se seguiram, Damião não trouxe riqueza nem nome, porque nunca teve nenhum dos dois. Trouxe as mãos e uma teimosia calada. Reergueu com o coronel o velho curral do fundo, cercas boas, uma cocheira arejada e uma rampa de tábua larga para a cadeira subir sem depender de ninguém. Mas o presente de verdade ele foi construindo escondido à noite por semanas. Estudou com um celeiro da cidade, refez uma cela 3 vezes, inventou uma cilha de couro com apoios e correias, um jeito de firmar as pernas que não obedeciam. Porque Damião tinha metido na cabeça uma coisa que ninguém no sertão achava possível, que Lindaura ia voltar a cavalgar, não a andar. Isso o médico já tinha dito que não, e ninguém prometeu milagre falso a ela. Mas cavalgar montada, presa com segurança naquela cela feita à mão, o vento no rosto de novo, isso sim ele podia devolver. E numa manhã de domingo, sem alarde, ele levou a cadeira até a rampa, encostou o baio manso e disse só: "Se a senhora confiar em mim como confia nos bichos, eu boto a senhora nas alturas de novo." Lindaura chorou antes mesmo de subir.
E quando se viu no lombo do cavalo firme e o chão passou a correr embaixo dela pela primeira vez em 6 anos, o riso que soltou foi ouvido lá da casa grande. O coronel na varanda tirou o chapéu. 1 ano depois, o São João voltou à Serra do Mel. As mesmas bandeirinhas, o mesmo cheiro de fogueira e de milho assado, a mesma sanfona rasgando o forró na poeira vermelha. Mas tudo estava diferente. Lindaura estava no meio do terreiro, no centro da roda, dançando na cadeira. Damião segurando as mãos dela, girando com ela, os dois desengonçados como sempre, ele mancando, ela rodando, rindo do próprio desastre. E ninguém sussurrava mais, coitada, porque agora sabiam quem ela era. As mães não falavam mais dela com pena. Pelo contrário, empurravam os filhos para perto para que a dona Lindaura ensinasse os meninos a chegar num cavalo sem medo, porque não havia mão melhor no sertão que a dela. E na varanda, o coronel Anísio olhava a filha girar na poeira, viva, inteira, rindo aquele riso solto que ele achava que a égua tinha levado para sempre, junto com as pernas dela. Não desceu para interromper. Não decidiu nada por ninguém. Só ficou ali com o copo na mão e uma lágrima teimando no canto do olho, olhando a filha ser feliz de um jeito que ele, com todo o medo dele, quase tinha impedido. Aprendeu tarde a soltar, mas soltou. E às vezes, no fim de uma vida, isso é o suficiente. Na manhã seguinte, antes do sol, quem passasse pelo curral do fundo veria a imagem mais bonita daquelas bandas. Uma mulher montada num cavalo, cavalgando livre pela serra ao amanhecer, e um vaqueiro manco cavalgando do lado dela, sem precisar guiar, só acompanhando. Ela nunca voltou a andar, mas voltou a voar, porque no fim das contas é isso, meu amigo, minha amiga. Existem 2 jeitos de amar uma pessoa. Tem quem ame querendo domar você, te cercando, te trancando, decidindo por você o que é melhor, com pena da tua fraqueza, e sem perceber que vira ele mesmo a corda no teu pescoço. E tem quem ame de outro jeito, que não quer te domar, que abre a porteira, inventa uma cela nova com as próprias mãos e cavalga do teu lado, disposto a errar junto, a te olhar por inteiro e dizer que a tua cadeira não é o teu fim, é a prova da tua coragem. Lindaura não precisou de um homem rico. Não precisou de nome, nem de terra, nem de pernas que andassem. Precisou de uma única pessoa que atravessasse o salão inteiro, no meio do riso de todo mundo, e enxergasse nela a mulher forte e livre que ela sempre foi, sentada. Damião não trouxe promessas grandiosas. Trouxe só uma pergunta simples, feita no exato momento em que ninguém mais teria a coragem de perguntar. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, escreve uma única palavra aqui nos comentários: livre. Porque é isso que a Lindaura sempre foi por dentro, mesmo quando o mundo tentou prendê-la. Quero saber quantas pessoas essa história alcançou hoje. E agora me conta, qual foi o momento que mais te emocionou? Quando o Damião atravessou o salão inteiro e disse que tinha vindo dançar com ela e não com a cadeira dela? Quando a Lindaura empurrou a cadeira para dentro do curral, sem poder correr, para salvar o menino do garanhão desembestado? Ou quando ela voltou a cavalgar pela serra, livre, ao amanhecer? E não esquece de me dizer de qual cidade você está assistindo. Cada comentário que chega me lembra por que eu continuo contando essas histórias. E olha que elas já chegaram em cantos do Brasil que eu nem sabia que existiam. Se você acredita que a beleza e o valor de uma pessoa não estão nas pernas que andam, mas na coragem de continuar de pé por dentro, dá um like nesse vídeo. Se você conhece alguém que precisa ouvir hoje que ainda existe quem enxergue a gente por inteiro, compartilha essa história com essa pessoa. E se você quer mais histórias que restauram a fé na bondade da gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se encontra na próxima história. Até lá, cuida do teu coração e não deixa ninguém domar a tua liberdade.